Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização aqui do meu canal Bruno Cripto BR. No vídeo de hoje vamos falar sobre essa retomada de alta que o Bitcoin está tendo no candle diário de hoje. Será que acabou a correção e agora o preço vai conseguir romper o ponto gatilho? É sobre isso que nós vamos falar. E pessoal, vamos começar aqui já mapeando, né, o que aconteceu de ontem para hoje e também o que estamos vendo no gráfico semanal. Primeiro, falando sobre o gráfico semanal, observe que o Bitcoin está tendo uma formação, por enquanto, com um pavio e um corpo real na mesma proporção do pavio. Isso indica que os vendedores estão perdendo força, tá? Então, amanhã eu vou comentar um pouco mais sobre o fechamento semanal, mas o Bitcoin fechar por aqui, nesse sentido, já é muito positivo, né? Então, a gente poderia estar vendo depois uma retomada de alta a partir do rompimento dos 67 mil na semana que vem. 67.300 dólares até 68.100, ok? Então veja só, que ontem o Bitcoin fechou o dia perdendo a média de 21 períodos, o que traz um contexto negativo, conforme eu vinha compartilhando com vocês. Agora o Bitcoin está retestando, né, o nível da média 21 por baixo e também da média de 9. Ele chegou a superar a média de 21, agora está devolvendo um pouco nas últimas horas, veja só aqui no gráfico intradiário, após ter sentido o nível de resistência da média de 100. Então, o que a gente pode esperar aqui agora, né? Primeiro, esse nível de resistência, ele passa a ser aqui a média de 9. Então, o Bitcoin ainda tem essa resistência para superar 66.140, 150 dólares aproximadamente. E depois ele precisa fazer o rompimento dos pontos gatilhos destacados com as linhas rosas no gráfico. Porque enquanto ele não romper aqui a resistência e nem romper o ponto gatilho, ele está fazendo mais um respiro para a continuação desse movimento vendedor até 59.180 dólares, né? O que traz um contexto aí de continuação do movimento de baixa. Então, a recuperação que eu mencionei que poderia acontecer após o preço ter atingido esse nível da média de 200 períodos, aconteceu no intradiário. Então, agora ele está aqui brigando nessa resistência. Me parece que não vai ter força para romper, mas vamos aguardar aí, né? Acredito que o Bitcoin já vai até o fechamento semanal, né? Que vai acontecer amanhã às 21 horas. Agora falando um pouco sobre o que eu acho que vai acontecer, que não necessariamente vai acontecer, né? Mas eu vejo uma probabilidade da gente estar vendo a continuação dessa baixa aqui até amanhã. E aí, na verdade, o preço fechar a semana agredindo esses 61 mil dólares, o que faria um fechamento semanal negativo, porque estaria devolvendo, né, essa recuperação desse pavio aqui, e ele ia fechar com um candle cheio de baixa. Então esse é um dos cenários negativos aí para o fechamento, que eu acredito que pode acontecer, mas vamos acompanhando de perto. Então Bitcoin brigando para romper mais esse nível de resistência aí. Vamos ver se ele vai ter sucesso. Aparentemente não. No gráfico de 1 hora não conseguiu, também nem no 4. Vamos ver conforme as próximas horas como o preço vai se comportar. O volume baixo aqui também, né? Quando a gente olha para o volume aqui, ó, tem uma divergência de volume que o preço está subindo enquanto o volume está diminuindo. Isso mostra o menor interesse, tá, dos compradores em adicionar posições. Vamos analisar a Ethereum também, ó, que depois de didaticamente, né, atingir lá os 3.260 dólares, começou a subir. Então, se você fracionou compras de curto prazo aqui, nesse momento, ó, daí está com 2% e pouquinho. Ethereum também veio na resistência da LTB e acredito numa continuação do movimento de baixa para Ethereum, enquanto ela não rompeu o nível que eu agora vou sinalizar como resistência e ponto gatilho, ok? Essa faixa, né, que vai desde os 3.500 até 3.600 dólares. Mantemos o suporte de curto prazo dos 3.250, e enquanto o preço não romper esse ponto gatilho, ainda vejo possibilidade de Ethereum vir aqui, né, nesses alvos, nesses suportes destacados com as linhas brancas, entre 3.000 até 2.897 dólares. E para fechar, vou trazer uma análise de OP solicitada por vocês. Lembrando que eu vou sempre analisar os ativos que vocês estão pedindo análise aqui, de acordo com as possibilidades, tá? Não esqueçam também de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte, para que o YouTube entregue mais meus conteúdos. Ó, então, a última vez que eu analisei a OP, eu coloquei essas 4 linhas brancas que ela poderia retestar após perder essa LTA. Esse rompimento da LTA está acontecendo aí durante essa semana. Temos uma tendência de baixa sendo formada aqui em OP,
quando ela perdeu a LTA, foi quase lá no primeiro nível, né? E agora forma essa LTB aqui, que eu estou destacando com a linha rosa, e precisa romper esse ponto dos 3 dólares e 80. Enquanto a OP, pessoal, não romper esse nível agora, é de maior probabilidade que ela continue essa correção. Então, as altcoins estão iniciando uma tendência de baixa no gráfico intradiário, acompanhando a movimentação do BTC. Então, se o Bitcoin continuar corrigindo de fato, pessoal, as altcoins vão cair muito, né? E aí a OP, veja só, a possibilidade de queda entre 18% a 23% no curto prazo, né? Então, gerencie os seus riscos aí, OP, enquanto não romper os 3 dólares e 80, veremos a continuação desse processo de correção. Perfeito? Então, um excelente sábado aí para todos. Comentem aqui as suas dúvidas. Vejo vocês em um próximo vídeo aqui do meu canal.